Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desde já quero te avisar, se você escutar algum gemido, se vocês escutarem, gente, algum chorinho, é porque as meninas estão aqui na minha frente. Inclusive, eu acho que agora uma delas, né, gemeu ali no carrinho. Mas bora pro vídeo, gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você está achando do vídeo, porque hoje eu trago pra vocês um vídeo diferente, né, do que eu tenho trago aqui no canal. É um videozinho que eu tenho bastante tempo, né, que eu tô querendo fazer esse vídeo, conversar com vocês, na verdade, relatar pra vocês, né? Então, bora pro vídeo. Hoje eu vim falar pra vocês, gente, sobre o testemunho, né? Sobre um testemunho. O testemunho desse período, gente, que nós passamos aí com as meninas na neonatal, desde a gravidez, né, gente? Mas no período, né, da neonatal, porque muitas das vezes nós não entendemos o que Deus tem pra fazer e o que Ele quer fazer, né? Eu vou falar por mim, gente, porque na verdade é uma experiência nossa, né, minha, do meu marido, né, dos meus filhos, da minha casa, mas eu posso falar por mim, né, as minhas experiências com Deus, o que eu passei nesse período, né, e até agora, nesse momento, gente. Não entendemos muitas das vezes o agir de Deus, mas Deus, Ele sabe melhor do que ninguém trabalhar, né. Eu espero que você que está assistindo esse vídeo creia, né, em Deus, né, confie, e que você também, né, tenha a sensibilidade do Espírito Santo de Deus para saber quando Deus está falando, quando Deus está te mostrando algo, né? Te levando por caminhos que muitas das vezes nós não queremos ir, né? Mas que o Senhor acha necessário para poder estar nos lapidando, nos moldando. Em primeiro lugar, gente, eu sou evangélica. Teve uma perguntinha aqui no canal, um dia desses aí, que perguntando, né, se eu sou evangélica. Sim, eu sou evangélica, sou cristã, né? Amo louvar a Deus. Louvo nas igrejas, gente, mas por um período aí, né, eu meio que me escondi na caverna, vamos dizer assim, né? Então, assim, por alguns motivos, né, humanos, eu resolvi, né, gente, parar de cantar, parar de sair para cumprir agendas, né? E assim, Deus sabe a maneira dele trabalhar. E muitas das vezes nós não entendemos. Gente, eu posso chorar nesse vídeo porque Deus sabe, né? Eu já sou uma manteiga derretida, né? E quando eu falo das coisas de Deus assim, né? Então eu não aguento, eu choro. Então eu vou tentar, gente, me manter, né? Me conter assim. Bora lá. Deus sabe a maneira, né? Dele trabalhar com cada um dos seus servos, dos seus escolhidos, né? Ele sabe, né? Lapidar, ele sabe trabalhar como ninguém o barro, né? Como diz vários louvores aí. Então, gente, essa gravidez foi totalmente surpresa, né? Eu nunca imaginei que eu teria gêmeos, né? E foi assim, do início ao fim. Eu já tinha parado, gente, de cantar, né? De louvar. Eu parei, gente. Parei assim, não saí da igreja, sabe? Não me afastei, não desviei. Mas, gente, aconteceu, né? Tipo assim, deu, sinceramente, parar. Eu simplesmente, né? Deixei de sair para louvar, né? Abri mão do chamado do Senhor aí, né? Na minha vida. E, gente, por coisas humanas, sabe? Por coisas do dia a dia. Então, assim, Deus sabe a maneira dele trabalhar, né? E eu tenho visto isso nesse período, né? As meninas nasceram e eu não entendia nada, sabe? Mas desde o início da gravidez, eu vi o cuidado do Senhor na minha vida, na minha casa e na minha família. Era como se eu... Gente, eu posso ver, né, na verdade, mas eu tô falando assim, no passado, porque a gravidez já passou. É como se eu pudesse ver as mãos do Senhor sobre a minha família, sobre a minha casa o tempo todo. Eu não tinha um centavo para poder fazer um enxoval. E quando eu descobri que era gêmeos, gente, eu fiquei desesperada, que eu falei, cara, como que eu vou fazer enxoval para 2 crianças, né? Então, assim, não tem como. Fiquei desesperada e meu marido falou assim, você crê? E olha que ele não tá na igreja, gente. Então, assim, ele falou, se você crê, nós não vamos precisar comprar nenhuma roupa. Aí ele falou assim, você crê que essa caixa, tinha uma caixa de fogão aqui em casa, ele falou assim, que essa caixa vai transbordar, que vai encher até a boca de fralda? E eu fiquei meio assim, sabe? Não é que eu não cria, mas eu não conseguia ver, sabe? Então eu tava igual Tomé, eu preciso ver pra crer, né? E quando encheu aquela caixa, ele falou, eu te falei, viu? Aí eu falei, a sua fé foi maior que a minha, né? Então, assim, sobre as roupinhas também, gente. Quando eu vejo chegando, eu glorifico a Deus. Mas nem sempre foi assim, sabe? Eu fiquei desesperada. Mas, gente,
Deus cuidou de tudo, de cada mínimo detalhe, cada exame, gente, que eu precisei fazer, gente, eu não gastei um centavo com exame. Gastei só com vitaminas durante a gravidez, né? Que não foram poucas, foram muitas, mas, gente, eu não gastei um centavo com exame, sabe? Então, eu vi o detalhe, assim, o cuidado de Deus em cada momento, em cada detalhe sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o cuidar de Deus das meninas, né? Da Débora e da Lavínia. Então, as meninas nasceram, né? E foram pra anel. E ninguém quer entrar dentro da neonatal. Ninguém quer estar dentro de uma UTI. E eu nunca imaginei que eu estaria dentro de uma UTI com filhos lá dentro, gente. Embora a Débora e a Lavínia não precisaram, sabe, de equipamentos, de aparelhos, mas o Senhor me colocou lá dentro. E eu tive que aprender a interpretar o porquê que Deus tinha me colocado lá dentro, né? Porque, gente, não é fácil, né? Vocês acompanharam aí os primeiros dias, e desde esses primeiros dias, sabe, eu comecei a observar e comecei a ver qual era o sentido de eu estar dentro daquela neonatal, sabe? E os médicos falando comigo que as meninas só seriam liberadas agora, dia 20 de maio. E ele falou, você só não tem expectativa, você só vai ser liberado, mais ou menos, as meninas só vão ser liberadas quando elas completarem 38 semanas. Então, gente, eu não tinha expectativa alguma, né, delas saírem de lá. Eu cria, gente, que elas iriam sair de lá mais cedo, mas não tinha expectativa porque eles falaram que não era para criar expectativa. Gente, eu comecei a entender o porquê que eu estava ali. Embora nós não aceitamos, sabe, que nós temos que estar dentro de uma neonatal. Vocês mesmos sabem que eu chorei, né? Muitas das vezes eu chegava em casa e eu desabava, eu chorava, eu falava que eram minhas filhas aqui comigo. Mas o trabalhar de Deus era lá. O agir de Deus, o que Deus tinha para fazer era lá. Gente, aquilo que você não faz aqui fora, o Senhor muitas das vezes leva você para fazer em outro lugar. E muitas das vezes é um lugar onde não tem conforto da sua casa, da sua igreja. Muitas das vezes é onde você nem imagina que você vai ter que fazer, mas o Senhor te leva para fazer, para falar, né? Então, eu entrava dentro daquela neonatal e não sabia, né, qual era o propósito de Deus. Até que eu comecei a ver mães e pais, sabe, desesperados, sentados na sala de espera, para trocar, sabe, aqueles roupões, sabe, que você tem que entrar todo esterilizado ali. Então, ali a gente, no caso, sempre, geralmente, se encontrava ali, né, se cruzava ali, mais ou menos naqueles lugares. E eu conheci algumas pessoas ali, gente, porque eu estava com as minhas filhas dentro da neonatal, mas as minhas filhas estavam bem pela misericórdia do Senhor. E eu glorificava a Deus porque as minhas filhas estavam bem pela misericórdia do Senhor. Eu saía, eu falava, Senhor, muito obrigado. Eu não entendia, eu falava, Senhor, minhas filhas estão bem. O médico falou que é só para ganhar peso, mas elas estão aqui dentro. E eu comecei a entender por quê, gente. Porque o Senhor tinha encontros ali dentro daquele lugar, né? Porque pessoas precisavam ouvir a palavra de Deus. E eu comecei a observar, gente, que eu estava lá com as minhas filhas e pela misericórdia do Senhor, as meninas estavam bem. Mas quando eu chegava lá fora, tinha gente destruído, destroçado, sabe? Porque a criança deles, as crianças, sabe? Os filhos estavam entubados, desenganados pelos médicos, né? E as minhas filhas estavam bem. Um dia eu sentei, esperando, né? Eles estavam lá fazendo procedimento nos bebês lá, né? Limpando, dando banho, alguma coisa assim. E eles não deixaram a gente entrar e eu fiquei do lado de fora, né? E ali, algumas mães ali, a mãe chorando. E ela falou assim, seu filho tá aí? Eu falei assim, as minhas filhas. Ela falou assim, são duas? Eu falei sim. O que elas têm? Aí eu falei assim, elas estão aqui para ganhar peso. E ela chorando, cabeça baixa e chorando. Aí ela falou assim, eu falei, seu bebê tá aqui? Ela falou assim, tá. Eu falei, nasceu prematuro? Não. Aí ela falou que tinha 6 anos que ela queria engravidar e não conseguia. 6 anos ela tentando engravidar e não conseguia. E quando ela teve o seu milagre nas suas mãos, ela estava prestes a perder o milagre dela. Porque ele estava na UTI, ninguém entendia. Ele nasceu no tempo certo, mas teve problemas respiratórios e estava entubado. E o desespero daquela mãe não era fácil. E eu, com a minha dor de ter minhas filhas lá dentro, eu falei com ela assim, confie em Deus, porque Ele vai fazer o milagre. Aí o Senhor começou a falar comigo. Eu uso a sua dor para curar alguém. Eu te trouxe aqui porque eu uso a sua dor,
Você está sentindo essa dor, mas quantas vidas estão sentindo a mesma dor, mas não conhece a minha palavra? Pois eu te uso a sua dor para você curar vidas neste lugar. Então, gente, eu comecei a entender qual era o propósito de Deus de me colocar lá dentro. Não é fácil, né? Nós, com a nossa dor, né? Nós sentimos a nossa dor e nós abrirmos mão da nossa dor para curar alguém. Não é fácil. Mas quando você usa, você deixa, né, Deus te usar. Quando você usa a sua dor para ajudar alguém, que às vezes você olha e fala assim, nossa, a dor dele tá pior do que a minha, sabe? Parece que a sua dor fica mais leve, né? Então, gente, ali eu falei assim, confia em Deus que vai dar tudo certo, ele vai sair dessa. Você vai carregar seu filho para casa em nome de Jesus, você crê? Aí ela falou assim, eu creio em nome de Jesus. Ela falou assim, eu creio. Então, eu falei de Deus ali para ela, eu falei assim, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. E eu pude ver, gente, aquela mulher carregando o filho dela para casa, primeiro que as minhas filhas ainda. Cheguei lá, ela falou que não entendeu, né, porque ele estava entubado, e daí 2, 3 dias ele já saiu, já estava melhor, né, e foi para casa. Então, eu ficava alegre, eu ficava feliz, mesmo vendo as minhas filhas ainda ali. Eu ficava alegre, cada filho, cada criança que saía daquele lugar, eu ficava alegre. E falava, Senhor, eu ainda vou sair daqui com as minhas. Mas eu via as pessoas saindo com os filhos deles, né? E era prazeroso, maravilhoso ver, né, que eles estavam levando os filhos para casa. E um outro dia, né, eu estava lá dentro da ANEL e lá, né, visitando as crianças, as meninas, né, toda feliz, glorificando a Deus porque as meninas estavam bem, né, por mais um dia ali. Quando eu saí, né, eu sempre orava pela Débora e pela Lavínia lá dentro da ANEL, né, ainda oro, mas lá eu sempre orava o Salmo 91, em cada incubadora, né, porque elas ficavam longe uma da outra, mas eu orava o Salmo 91 todos os dias que eu chegava lá, eu punha a mão em cima da cabecinha delas e orava baixinho ali o Salmo 91, né, e falava que em nome de Jesus, que os anjos do Senhor acampassem ao redor delas e ao redor de todos os amiguinhos delas ali. E eu falava, mamãe vai embora, mas vocês tomam conta dos amiguinhos de vocês aqui. Então, assim, gente, era maravilhoso, gente. Eu tô relatando isso aqui porque eu já queria falar isso pra vocês já tem um tempo. Não reparem, porque eu não consigo conter minhas lágrimas. Mas naquele dia, gente, eu saí da ANEL e lá fora, né, na salinha onde eu falei pra vocês, onde a gente ficava pra trocar, né, o capote, a capa ali, né, as coisas pra entrar na ANEL. Eu saí, e quando eu saí, eu encontrei uma mãe sentada com uma bolsa, debruçada numa bolsona de bebê, sabe? E o bebê dela tinha acabado de entrar lá. Ela tinha um bebê em casa de 1 ano e meio. E ela estava com um bebê de 3 meses lá na neonatal, entubado. E eu falei, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E eu comecei a falar, sabe, sobre meu marido, né? A gente conversando ali, eu comecei a falar, né, sobre meu marido, né, que são 2 meninas e tal. E ela virou e falou assim, quando a gente tem marido, é mais fácil. Ela falou assim, pois eu luto sozinha. Eu tenho um filho de 1 ano e meio em casa, eu não tenho ninguém para poder ficar aqui. Não estou casada, meu marido nós largamos na gravidez, né? E ela começou a relatar isso pra mim, entendeu? Então, assim, quando ela falava, era como se eu ouvisse a voz do Espírito Santo de Deus falando ao meu ouvido. Agradece, porque você tem o seu marido. Agradece, porque você tem seus filhos em casa. Agradece, só agradece. Então, o Senhor começou a me mostrar, sabe? Através das experiências dela ali, ela falando que é tão triste, né? Não ter uma rede de apoio. Eu também não tenho uma rede de apoio, gente, grande, vamos dizer assim, né? Como todo mundo quer ter, na verdade, né, gente? Mas eu tenho meu marido, tenho meus filhos aqui em casa, que são tudo, assim, abaixo de Deus, são tudo pra mim. E o Senhor me mostrava, né? Como se o Senhor falasse assim, glorifica, porque você tem seu marido, glorifica porque você tem seu lar, a sua casa, né? Então, assim, o Senhor falava comigo, gente, eu não sei se você crê, se você consegue acreditar, mas o Senhor falava comigo dentro daquele lugar. Cada detalhe, o Senhor palestrava comigo, sabe? Era como se Deus estivesse me ensinando, como se tivesse, não, gente, Deus estava me ensinando
algo ali dentro daquele lugar. E muitas das vezes o Senhor nos leva, né? Aí a gente não entende, Senhor, por que eu tô passando tudo isso, né? Mas o Senhor precisa muitas das vezes levar nós, nos levar, né, para desertos, né, para o vale, para poder nós enxergarmos além daquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver. Um belo dia, gente, no último dia que as meninas ficaram no neonatal, eu estava na salinha e tinha um pai, na verdade, o pai estava sentado, né, na salinha e eu cheguei. E ali nós começamos ali a falar, sabe? Na verdade, ele começou a perguntar, né, se eu tinha meu filho ali, meu bebê, né, na Nel. Eu falei que sim. Aí eu falei, são duas meninas. E sem entender, gente, sem saber que também ele era crente. Aí ele virou e falou assim, quando nós entramos aqui, nós entendemos que nós não temos fé. Isso daqui nos faz enxergar que nós não temos fé suficiente. Aí eu parei e falei assim, pelo contrário, aqui Deus nos ensina a exercitar a nossa fé. Às vezes nós pensamos que temos uma fé inabalável, mas o Senhor nos mostra que a nossa fé tem limite, né? Então o Senhor mostra pra gente que nós somos limitáveis, mas o Senhor não é. Então ele mostra pra gente que a nossa fé, muitas das vezes, não é aquela fé que você falava, nossa, eu tenho fé, né? O Senhor mostra e parece que a gente não tem fé, mas temos fé. Mas o Senhor, ele prova a nossa fé naquele lugar. Aí ele pegou e falou assim, é verdade. E aí ele falou assim, a irmã evangélica? Eu falei, sim. Eu falei, eu louvo. Aí ele falou assim, eu falei, eu louvo nas igrejas. Ele falou assim, eu prego. Aí eu falei, sim, amém. E ele até conhece algumas pessoas aqui da minha cidade, sabe? Eu nunca tinha visto ele. Ele falou que a esposa dele tinha ficado na Nel na noite anterior. E que o filhinho dele, acho que era de 4 ou 5 anos, não sei, estava, gente, entubado, né? E que os médicos falaram que a situação não era boa. E ali eu falei assim, mas você crê que Deus vai fazer um milagre? E ele falou, não, eu creio. Só que, gente, ele chorava, sabe? Quando nós estamos lá, a nossa fé, nós cremos, né? Mas nós não temos, na verdade, nós não temos certeza de nada na vida, né, gente? Nossa fé, nós cremos em Deus, mas nós também sabemos que se Deus fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então nós temos essa ciência, né? Que nós cremos que Deus pode fazer, mas e se Deus não quiser fazer, entendeu? Então vem o medo do ser humano, né? Então, assim, ele cria, né? Ele falou que eu creio. Eu falei assim... E ali ele falando, né? Eu falei assim, olha, Deus às vezes traz a gente aqui dentro. Ali, gente, eu já tava um pouquinho, sabe? Mais, vamos dizer assim, cascuda dos dias que tava ali. Embora eu tenha ficado até poucos dias, na verdade, que eu não quero voltar pra lá, Senhor. Mas poucos dias por pessoas que já ficaram 70 dias lá, gente. Eu peguei e falei com ele, falei assim, olha, às vezes Deus nos traz aqui para fazer algo que muitas das vezes lá fora nós não fazemos. E eu creio que Deus tem me trago aqui, né? Todos os dias, embora nós não queremos, né, de ficar aqui com nossos filhos, mas o Senhor tem me trago aqui para vidas ouvirem pelo menos que Deus é fiel, que Deus vai salvar e que Deus cura e faz milagres. Eu falei assim, então, o que eu posso falar é que Deus vai tirar seu filho daí. Aí eu perguntei o nome do filho dele, ele falou o nome do filho dele. Eu falei assim, eu posso orar pelo seu filho? Eu sentada assim de um lado, ele sentado lá do outro lado. Ele falou assim, pode? Eu perguntei o nome, ele falou o nome. Eu abaixei minha cabeça, ele abaixou, curvou a cabeça dele. E ali naquela salinha, eu comecei a orar. Nós começamos a orar, ele concordava, né? Eu orei pelo filho dele, pela misericórdia do Senhor. E eu falei que Deus curasse o filho dele, assim como eu orava pelas minhas filhas, eu orava por cada um daquelas crianças que estava lá, e que eu queria que cada pai levasse seu filho com saúde para casa, né, que pudesse ali desfrutar da saúde dos filhos em casa, né, da alegria de levar um filho para casa vivo, com saúde. E eu falei com ele, eu tenho certeza que seu filho vai sair daqui vivo, com saúde, você vai para casa e ainda vai ser um grande testemunho. E quando eu acabei de orar, eu falei com ele, eu falei assim, e eu vou te falar, a palavra do médico não é a última palavra. Eu via o seu filho em cima de um púlpito, ainda criança, pregando a palavra do Senhor Jesus. E muitas das vezes, quando nós falamos algo dessa forma, gente, você tem que ter fé. E eu vou falar com vocês, que eu falei, Senhor, o Senhor me mostrou o filho dele em cima de um púlpito pregando. Então eu creio que foi o Senhor que me mostrou, tira ele de lá, porque se o Senhor não tirar ele de lá, Senhor, eu vou sair como mentirosa. E a palavra do Senhor, ela não é mentirosa.
Eu sei o que eu vi, eu sei o que eu senti naquele momento. E eu orei, e eu pensei assim dentro de mim, eu falei, Senhor, tira ele de lá, cura ele. Gente, e ali foi o último dia que as meninas ficaram ali na ANEL. E eu posso falar pra vocês que eu achei que eu nunca mais eu ia ver aquele casal, aquele pai, sabe? Mas outro dia, quando eu fui levar as meninas, né, numa consulta de rotina, quem que eu vejo? O pai e o menino, a mãe e o bebezinho deles. Gente, o menino com saúde, pra honra e glória do Senhor Jesus. E ele, quando ele me viu, ele falou, irmã, tá lembrado de mim? Eu falei, tô. Aí eu falei, esse que eu... Aí eu falei o nome do filho dele, ele falou assim, é? Aí ele falou, tá aqui, ó, tem nada mais. Aí fez assim no corpinho e falou assim, tem nada mais, tá com saúde. Eu falei, glória a Deus. Ele falou assim, e vai pregar a palavra. Eu falei, glória. Eu falei assim, então assim, gente, é maravilhoso. É maravilhoso a gente ver o agir de Deus, né? E, gente, essas experiências, né, que nós passamos, assim, com Deus, né? Quando Deus nos pega e nos leva em lugares assim, gente, foi dolorido. Foi sofrido. Vocês viram, né? Como que eu chorava, gente. Aliás, vocês viram um pouquinho, porque quando eu estava em frente à câmera, vocês só viam as lágrimas descendo assim. Mas aqui em casa, só eu e Deus, só dentro de mim, Deus sabe como que eu chorava. Por não ter minhas filhas aqui comigo, por não tê-las no meu braço e por ter todos os dias saído daqui para parar lá. Mas o Senhor tinha algo, o Senhor tinha propósito. E aí, gente, Dona Débora está aqui, né, mamando. E Dona Lavínia já está arranhetando no carrinho, gente. Então não posso mais demorar, né, conversando aqui com vocês. Gente, quando Débora engasgou, né, que teve que ir pro hospital, eu falei, meu Deus do céu, já vou eu de novo para aquele lugar, Senhor. Então, assim, gente, quando eu entrei lá, também, gente, eu entrei lá sem saber o motivo, sabe? Não é o motivo, gente. Sem saber o porquê que eu estava ali, né? Mas o Senhor, Ele é tão fiel que a Débora entrou na terça-feira, ela engasgou de manhã, entrou na terça-feira, 11 horas da manhã. E, gente, saiu na quarta-feira, gente. Eu não sei o horário mais ou menos, mas saiu na quarta-feira. E eu falei assim, e as pessoas falavam assim, mas você já vai embora, né? Ela tá bem? Tá bem. Gente, mas tinha vidas ali que precisavam ouvir, né? Pra vocês terem uma ideia, tipo assim, eu descobri, eu sei o que eu fui fazer lá, sabe? Deus, através disso, Ele tem me levado, né? Porque, gente, é uma obra linda que Deus tem pra fazer nos hospitais, nas cadeias, sabe? E eu amo, gente, tá dentro de... Eu já fui em cultos, né? Em presídios. Gente, não tem sensação melhor do que você pregar o evangelho, fazer a obra do Senhor nesses lugares. E muitas das vezes nós nos acovardamos, sabe? E nesse dia, gente, que Débora engasgou, eu fui pra lá, né? E ali, durante a noite, conversamos, tal, brinquei, né? Nós brincamos com as outras mães ali. E no outro dia, né? Tinha uma mãezinha lá, né? Com um filho que estava com o ouvido muito, muito infeccionado. E já tinha dias que ela estava lá, né? Ela falou que não estava aguentando mais. E eu olhava pra ela e ela chorava, né? E o outro menino, né? Na hora que eu fui liberada com a Débora, a médica veio, né? E deu o diagnóstico ali pra outra criança que estava já... Só que a criança era maior, já tinha uns 10, 11 anos mais ou menos. Mas ela falou que a criança estava, né? Com hemorragia. Tava dando hemorragia, sabe? As plaquetas estavam, gente, em 5 mil. E tinha que chegar a 50 mil. E ali, eu vi o desespero ali daquela tia que tava com aquela criança. Eu vi o desespero no olhar daquela criança, sabe? Porque ele já entendia. O outro tinha operado. Gente, então assim... E eu estava indo embora pra casa. E quando a médica tava falando com aquela criança, sabe? Sobre o diagnóstico dela, o Senhor falava comigo ao meu coração. Você está indo embora. Glorifica. Glorifica porque você está indo embora com a sua filha. E elas ainda estão ficando. E eu olhava em volta e eu via a angústia daquelas mães, sabe? E eu falei assim, eu sei por que o Senhor me trouxe aqui. E eu estava com as bolsas prontas já, a pessoa já estava lá embaixo me esperando para ir embora. E eu falei assim, gente, eu não posso sair daqui sem fazer isso. Vocês aceitam orar, nós orarmos pelos seus filhos, né? Por essas crianças? Na hora, aquelas mães se colocaram de pé e falaram assim, com certeza. Gente, parecia que elas estavam igual um exército esperando um general falar assim, bora pra guerra. E elas falaram assim, com certeza, e ficaram em pé, começaram a orar ali junto comigo, e nós clamando pela vida daquelas crianças. E eu falei, Senhor, o diagnóstico do homem
é que é para essas crianças ficarem aqui muitos e muitos dias. Mas eu creio, em nome de Jesus, que elas vão sair daqui e vão superar o diagnóstico do ser humano, né, dos médicos. Ó, gente, superar o diagnóstico dos médicos, né, e vão sair daqui o mais rápido possível. E, gente, eu voltei lá com a Débora, né, esses dias, segunda-feira, para poder fazer, por causa da diarreia, né, e cheguei lá e encontrei a mãezinha que estava com o filho, né, com o ouvido infeccionado, que a médica falou que ela teria que ficar 15 dias lá tomando antibiótico, o menino tomando antibiótico. E eu falei assim, cadê todo mundo, né? Tipo assim, ela falou assim, só ele que tá aqui por enquanto, mas já ele tá indo pra casa. Todo mundo foi embora pra casa. Eu falei, até o menino, né, que tinha recebido aquele diagnóstico, que precisava das plaquetas dele chegarem a 50 mil, e ele tava em 5 mil, gente. Aí ela falou, sim, todo mundo. E ele também, já ele tá indo pra casa. Eu falei, glória a Deus. Então, assim, gente, o Senhor tem as maneiras dele trabalhar, né? E às vezes nós não sabemos, nós não entendemos, mas às vezes não é pra gente entender, né? E é isso que eu queria relatar pra vocês, né? Que Deus, ele faz milagres, né? E Deus não fez isso tudo em vão, né? Isso tudo à toa, né? O Senhor tem me mostrado, né? Qual é o agir dele, o propósito dele nisso tudo, né? Que é levar a palavra dele, é falar do amor dele em lugares aonde eu nunca imaginei falar, né? E se fosse de minha livre, espontânea vontade, eu não estaria lá, gente. Então, gente, eu precisei que o Senhor me levasse lá de uma forma dolorida, né? De uma forma que ninguém quer, né? Na verdade, jamais eu ia querer isso, gente, e nem vou querer isso. Mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Então é isso, né? Se você tem um chamado, se você tem, se Deus tem um propósito na sua vida, deixe o Senhor cumprir o propósito. Não abra mão do seu chamado, né? Porque nós pagamos o preço, né? Então, assim, eu glorifico a Deus pelas minhas filhas estarem aqui vivas, com saúde. E glorifico a Deus porque o Senhor me colocou lá naquele lugar, porque eu sei que vidas, né, que nunca, muitas das vezes, ouviram falar de Deus, ou se já ouviram, né, naquele momento, igual aquele pai falou que ali ele aprendeu que não tinha fé, mesmo ele sendo pregador da palavra, que mesmo nós, né, que sabemos, confiamos em Deus, muitas das vezes, em momentos como esse, nós esquecemos, nós achamos que não tem mais jeito. E muitas das vezes, né, o Senhor nos leva em lugares assim, eita, para poder, gente, mostrar, né, que Deus é Deus na minha vida e na sua vida e na vida daqueles que estão, né, ali necessitando. Então, gente, vou ficando por aqui, que Deus abençoe vocês, sua casa, sua família, né, e deixa Deus te usar, né, porque quando Deus nos usa, né, pela misericórdia dele, porque nós não merecemos, né, mas o Senhor tem misericórdia e nos usa para poder, né, concluir a obra, fazer a obra que é necessária. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês.